Olá pessoal, vamos falar então sobre exceções ao octeto. Muitos átomos, ou a maior parte deles, se estabilizam com os 8 elétrons na camada de valência. Entretanto, alguns elementos químicos não se estabilizam com essa mesma quantidade e são encontrados com números variados de quantidade de elétrons na sua camada de valência e que também os deixam estáveis. Relembrando então que a estabilidade de qualquer molécula ou de qualquer composto sempre vem não simplesmente por ter 8 elétrons na camada de valência, mas porque ele chegou ao menor nível de energia. Por quê? Quanto menor a quantidade de energia, maior a estabilidade da molécula. Vamos falar então a respeito de algumas exceções ao octeto ou à teoria de octeto. A primeira delas, vamos ao octeto. A primeira delas então é a respeito do berílio. O berílio, no fluoreto de berílio, primeiro que ele é um metal. Entretanto, ele faz ligação do tipo covalente e ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Então, a fórmula do Be vai ser desse jeito. Lembrando que o flúor tem 7 elétrons na camada de valência, hein? Ele é da família dos halogênios. Ó. Berílio, então, faz ligações covalentes, compartilhamento de elétrons, e ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. O segundo exemplo é a molécula do fluoreto de boro. Boro também é um metal que se estabiliza com uma quantidade menor de elétrons. Na verdade, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência, como acontece aqui nesse composto. O boro tem 3 elétrons na camada de valência, cada átomo de flúor com 7. Flúor. E mais um. Então, o boro se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. 2, 4, 6. Um outro exemplo também é de átomos que se estabilizam com mais de 8 elétrons na camada de valência. Na verdade, são em algumas moléculas específicas, como é o caso do PCl5, que nesse caso o fósforo se estabilizou com 10 elétrons na camada de valência, e do SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. Nesse caso, o enxofre se estabilizou com 12 elétrons na camada de valência. Tá? Então, se vocês montarem a fórmula eletrônica, vocês vão encontrar essas quantidades de elétrons. Não é que em todos os compostos do fósforo ele se estabiliza com uma quantidade maior de elétrons, mas em algumas substâncias específicas ele se estabiliza com mais de 8 elétrons. A mesma coisa acontece com o enxofre. O enxofre também, existem vários exemplos de que o enxofre se estabiliza com seus 8 elétrons na camada de valência. Entretanto, naquele exemplo, ele se estabilizou com 12 elétrons na camada de valência. Se nós observarmos, todos esses é sempre em número par de elétrons que a molécula se estabiliza, né? Foram com 4, com 6, com 10, com 12, mas existem alguns casos em que, principalmente com o átomo de nitrogênio, que o nitrogênio se estabiliza com o número ímpar de elétrons. Isso acontece com as moléculas de NO, NO2 e o ClO2. Nesses 3 casos, são moléculas muito enigmáticas, né? Em que, nesses de nitrogênio, por exemplo, e o cloro, eles se estabilizam com 7 elétrons na camada de valência. Como é um número ímpar, faz com que essas moléculas sejam muito instáveis, ou seja, sejam muito reativas e queiram adquirir estabilidade se ligando então com outras moléculas, ok?